Legal. Então, a gente vai começar a colocar a mão na massa, a gente vai começar o nosso exercício e a primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte. Eu vou deixar esses arquivos disponíveis aí para você, tá? Eu criei uma pasta, se você quiser fazer do zero junto comigo, tudo bem. Se você não quiser, você pode baixar os arquivos aí, mas o ideal é você fazer o exercício, lógico, né? Eu criei uma pasta chamada exercício 02 CSS. Dentro dessa pasta, eu criei um index.html, criei uma pasta images, e aí dentro dessa pasta images eu tenho as 3 fotos de cada gatinho lá do nosso exercício, né? Que você vai encontrar anexo aqui nessa aula, tá? Então você cola as 3 imagens nessa pasta, e eu criei uma pasta CSS que tá... ela tem um arquivo style.css dentro dela também, que a gente vai trabalhar nesse arquivo, tá? A próxima coisa que você pode fazer aí, eu meio que já fiz aqui para economizar o nosso tempo, tá? Eu vou abrir essa pasta, na verdade, né? Open folder aqui. Vou abrir a pasta do exercício 2 com esses arquivos que eu acabei de falar. E vou abrir o nosso index.html aqui. E no nosso index.html, eu já fiz uma coisa aqui para economizar tempo, que eu já linkei aqui o nosso arquivo style.css, tá? Dessa vez, a única diferencinha é que eu criei uma pasta também CSS e coloquei o nosso arquivo style lá dentro. Por que eu fiz isso? Por que eu não coloquei na raiz? Só para diferenciar, só para você ter essa experiência também de como linkar um arquivo CSS de uma maneira diferente. E na verdade, geralmente essa é a maneira mais comum. A gente tem uma pastinha separada para os nossos arquivos CSS. Então vai ser mais comum você linkar o seu arquivo de uma pasta CSS do que da própria raiz do seu projeto aí, tá? É a única diferencinha. Mas eu já fiz aqui. Se você quiser, você pausa aí o vídeo e copia. Ou então você pode achar esse arquivo aqui na área de downloads aqui da aula e só copiar esse cabeçalho aqui, dá um Ctrl C e um Ctrl V, beleza? Bom, outra coisa que eu tenho aqui também, eu já tinha deixado aqui, eu posso até deletar ele para começar a explicar certinho, tá? Provavelmente você não vai encontrar essa div que estava aqui, card container, fui eu que deixei ela aqui sem querer, beleza? Então tá, dito isto, estamos prontos para começar. Eu vou aqui no nosso arquivinho de design, aqui no nosso Sketch App. Também vou deixar esse arquivo do Sketch disponível, tá? Se você usar o Sketch App, você pode baixar o arquivo e mexer nele aí do jeito que você quiser, visualizar e tudo mais, tá? E também vou deixar a fotografia, o JPG aqui, para quem não tem o Sketch e tal, só para conseguir visualizar também. Legal. Aqui no nosso Sketch, a gente tem 3 cards, né? Eu deixei uma pastinha aqui com os marcadores, né? E o que são esses marcadores? Deixa eu habilitar eles aqui. Esses marcadores são esses quadradinhos azuis aqui, ó. Cada um deles tem 15 por 15 pixels. Por que eu fiz isso? Porque a gente já tem que começar a pensar em... Existe um termo que o pessoal fala que é o Pixel Perfect, né? E o Pixel Perfect é você executar o seu front-end design exatamente como os arquivos estáticos da interface, tá? Então, você tem 15 pixels aqui, a gente tem que fazer 15 pixels no nosso layout, certo? Mesma coisa para todos os outros espaçamentos entre elementos, tá? O único que diferencia um pouquinho é esse aqui, que é o tanto que a nossa imagem fica para fora do card, tá? E é 40 pixels, então a gente vai fazer isso também. Mas o resto é tudo 15, 15, 15, 15, 15. Legal, então vamos lá, vamos começar. Perdão. Aqui no nosso arquivo, no nosso main, o que eu já fiz no nosso CSS? Deixa eu abrir aqui o nosso arquivo CSS, abre a pasta CSS, style. O que eu fiz aqui foi centralizar o nosso main. Lembra que a gente fez esse mesmo procedimento no outro exercício? Então eu tenho uma div main, tá? E aí eu coloquei aqui com uma largura de 70%, eu não coloquei uma largura fixa, agora eu coloquei uma largura dinâmica, então ele vai ocupar 70% da largura total do navegador ali, do seu monitor no caso, tá? E é legal a gente já começar a se acostumar a trabalhar com porcentagem também, porque a gente vai usar muito quando a gente começar a fazer o design responsivo, beleza? Coloquei display table, e aqui é o seguinte, é uma novidade, eu vou explicar agora também para você, só para não passar batido. Deixa eu comentar isso aqui, tá? Novidade também é comentar a linha, tá? Para você fazer um comentário, você pode fazer o seguinte, ó, barra asterisco e depois
asterisco barra. Isso significa que este código não está mais funcionando, tá? Ele está comentado. E aí o nosso navegador não vai ler esse código. Só que não serve só para isso, tá? O comentário serve, por exemplo, para você fazer assim, ó. Aqui começam os estilos do main, por exemplo. E aí você deixa um comentário aqui para você se guiar no seu código. Quando o seu código ficar muito grande, isso é interessante, a gente vai fazer isso também. Tá? Vou deletar aqui porque não precisa. O que está acontecendo aqui? Deixa eu descomentar só para te explicar. Eu coloquei uma única propriedade margin e ela tem 4 valores, tá? Ela tem 4 valores aqui. O que significa isso? Deixa eu comentar aqui de novo. Significa que eu não preciso fazer assim, ó, margin top 100 pixels, margin bottom 0, margin left, ops, ficou errado aqui, margin left, alto, margin right, alto. Essa única linha aqui embaixo significa essas 4 linhas de código. E o ideal é que a gente sempre economize linhas de código. Primeiro, porque deixa o código mais enxuto. Segundo, porque deixa o código mais rápido. Mesmo que seja milissegundos, em alguns projetos, projetos muito grandes, com muitas páginas, sistemas, por exemplo, né? Cada economiazinha de milissegundo que você conseguir no seu projeto já é muito positivo. Tá? As empresas prezam muito por isso, por performance, velocidade. Então é muito interessante que você tenha essas boas práticas na hora de escrever o seu código para deixar ele mais rápido, mesmo que seja ínfima a diferença, que você faça sempre da maneira que for deixar o seu código mais rápido, tá? Então esse margin aqui, ó, como que ele funciona? Ele tem 4 atributos. Cada um desse atributo é um lado do nosso elemento. Então o primeiro atributo é o top, tá? E aí é sempre sentido horário, tá? Então seria top, right, bottom e left, tá? Então o primeiro valor top, o segundo valor right, o terceiro valor bottom, embaixo, e o terceiro e o último valor left, tá? Sentido horário. Então é isso. Mais uma coisa aí que você aprendeu de CSS, beleza? Legal, então eu centralizei o nosso main aqui. Coloquei o nosso body aqui com uma cor de fundo, tá? Um tom de cinza, e zerei o margin dele para ele sumir aquele margin de 8 pixels que o navegador adiciona automaticamente. Fazendo isso, o nosso arquivo vai ficar assim. Vamos abrir ele aqui. Tá. Tem um tomzinho aqui de cinza no fundo, beleza? Então vamos começar finalmente o nosso card aqui, né? Então o nosso card, olha só, se a gente for prestar atenção nos elementos, né, seguindo o conceito lá do Brad Frost de Atomic Design, o primeiro átomo que a gente tem que fazer, que se repete em todos, seria então esse átomo aqui de base, essa base branca, né, que seria, sei lá, o nosso card mesmo, propriamente dito, né? Mas, como eu já estou acostumado a fazer, e você também viu isso na outra aula, que a gente fez mais ou menos um card desse aqui, né, no outro exercício, esses elementos todos, geralmente, eles ficam dentro de um container, de uma div.py. E essa div.py, geralmente, ela não tem muito estilo, mas ela serve para você falar que esse título pertence a esse card, essa foto pertence a esse botão pertence a esse, e assim por diante. Então, em resumo, é sempre interessante a gente ter o quê? Um elemento container, tá? Tá vendo aqui que ele está aqui por trás? Esse elemento container, ele fica invisível mesmo no nosso código, mas a gente vai fazer ele, tá? Então, vamos lá. Eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou começar a fazer a marcação desse nosso card aqui no nosso HTML. Então, vamos lá. Div, tá? Que é o nosso elemento neutro, a nossa box neutra. Eu vou colocar class e vou dar um nome para essa class de card container. Você pode colocar o nome que você quiser, tá? Desde que você entenda o significado de que esse aqui é o nosso container vazio, que engloba todos os outros elementos do nosso card, tá? Beleza, tem o nosso card container, vamos lá formatar ele então. O nosso card container, como eu já dei uma olhada ali no meu layout, eu sei que ele vai ser card container, né? Primeiro aqui. Eu sei que ele vai ter uma largura de 270 pixels, tá? Além dessa largura de 270 pixels, eu quero que ele tenha uma altura dinâmica. Eu quero que a altura dele
seja referente ao conteúdo que vai dentro. Então, eu não vou colocar uma altura fixa, eu vou simplesmente colocar display table, porque eu sei que o display table faz exatamente isso, faz com que o elemento assuma uma altura de acordo com o que está dentro dele, certo? Beleza, eu acho que isso aqui já está suficiente por enquanto. Largura e display table. Ok, esse é o nosso card container. Próximo elemento que a gente tem é o nosso... a nossa base aqui, nessa base branca, né? Depois dessa base branca, a gente tem uma imagem, a gente tem o título, em alguns casos a gente tem parágrafo e botão também. Então essa imagem branca, eu já vou chamá-la de card, tá? E aí eu venho aqui no meu HTML, vou dar um Enter aqui, dentro do meu card container, tá? Eu vou colocar div class card. E aí eu vou lá customizar o meu card. O meu card eu sei o quê? Que ele tem... Ele vai ocupar 100% do card container, que é o elemento pai dele, então eu não vou colocar uma largura fixa, eu vou colocar uma largura na qual ele ocupe 100% de 270 nesse caso aqui. Então eu vou colocar width, largura, né? 100%. A altura eu também quero que seja dinâmica, então eu vou colocar display table. E agora eu começo a formatar estilo mesmo, né? Cor e tudo mais. Então, a cor dele vai ser um background color branco. Então, FFF. Eu sei que ele tem uma borda arredondada de 8 pixels. Então, eu vou colocar border radius 8 pixels. Eu sei também que ele tem um box shadow. Eu sei porque fui eu que fiz, tá? Então eu tô lembrando de cabeça aqui, mas se você quiser conferir aí no design, ó, ele tem um box shadowzinho aqui também, bem suave, né? Que dá esse aspecto de tridimensionalidade, né? Como se ele tivesse descolado do fundo aqui, né? Beleza, então eu vou colocar o box shadow aqui. Box shadow. E aí eu sei que ele tem 8 pixels no eixo X de deslocamento, 8 pixels no eixo Y, 16, acho que é 12 pixels de blur, é isso mesmo. E RGBA, já que eu quero colocar com alguma transparência, 000, eu sei que é preto, é RGB. E o meu alpha, eu sei que é 5%, então eu vou colocar 0.05, que eu também sei que é 5%. Beleza, então ficou assim o nosso card por enquanto, tudo certo. Se eu atualizar a página, ele ainda não vai mostrar nada pra gente aqui. Tá vendo? Eu atualizei e não mostrou nada, não tem card aqui ainda. Por que que não tem? Porque o nosso card está vazio, tá? E como ele está vazio, ele não tem altura. E se ele não tem altura, ele não é mostrado nada. Se eu colocar um simples H1 aqui, ó, uma tag de título, a gente já vai conseguir visualizar ele agora. Tá vendo? E já tá com o estilo de acordo com o que a gente definiu aqui no nosso design, tudo bonitinho, mesma coisinha. Legal?